Bem-vindos novamente aos vídeos C Sharp. Continuamos a desenhar texto na nossa aplicação. Vimos então no vídeo anterior a utilização do formato alignment e line alignment e vamos continuar aqui neste vídeo a explorar aqui duas propriedades ou características, né, como lhe queiram chamar, do formato. E eu volto a sublinhar, eu não gosto muito de utilizar os termos técnicos sempre muito específicos. A prática acaba depois por nos levar a verificar que métodos e propriedades são conceitos que, quando estamos a codificar ou a criar o código, não são de extrema importância nós estarmos presentemente com isso na memória. Portanto, muitas das vezes eu troco às vezes uns com os outros, eu peço desculpa pelo facto, mas na prática nós vamos vendo que as coisas vão funcionando e vão resultando da forma como nós desejamos. Então vamos ver aqui, neste caso, duas propriedades. Agora sim, isto é sério. Ok. Formato. Nós podemos continuar a trabalhar no formato, por exemplo, para escolher aqui uma propriedade muito interessante, que é o Format Flags. E o Format Flags é do tipo String Format Flags. Ora, isto vai nos permitir ignorar temporariamente aqui estes dois valores do formato, ok? Vamos aqui ignorá-los. E reparem, o Format Flags será igual a string format flags, ponto, e isto é uma enumeração que nos permite aqui várias coisas. Algumas delas sem apresentação gráfica que seja visível, mas outras interessantes. E, por exemplo, temos aqui o direction right to left. Ora, o direction right to left, e nós sabemos que por defeito o alinhamento do texto é da esquerda para a direita, o right to left, que é da direita para a esquerda, vai nos permitir alinhar o texto, neste caso, com a mesma instrução que o alignment aqui tem, ok? Portanto, nós podemos escolher quer o formato .alignment e depois definir string alignment.far, isto é, longe, que é para alinhar da direita para a esquerda, ou então podemos utilizar o formato .formatFlags e depois o string formatFlags.direction right to left. E reparem que a implementação deste código vai permitir então esse resultado. Cá está o texto alinhado da direita para a esquerda. Okay? Da mesma forma que nós podemos alterar aqui algo que é muito interessante e que é, vamos aqui ver, o direction vertical. Okay? O direction vertical permite-nos fazer com que o texto seja desenhado na vertical. Okay? Neste contexto, reparem o que acontece. Esta é a frase isto, portanto, o texto está a ser desenhado de baixo para cima. Ora, vamos ver aqui o que é que acontece quando nós mexemos nestes formatos. Vamos aqui eliminar center, center e depois direção vertical. Cá está, esta é a frase a desenhar e por aí fora. Vamos mexer aqui ainda no line alignment, vamos colocar aqui far, e agora neste caso estamos a fazer experiências apenas. Reparem, estamos aqui sempre a colocar o texto desenhado da mesma forma, ok? Portanto, ele a começar de baixo, que não faz grande sentido, porque nós estamos habituados a ler de cima para baixo, e portanto estarmos a ler da direita para a esquerda desta forma é complexo, ok? Portanto, vamos aqui ainda testar o near, ok? E isto vai influenciar o alinhamento do texto apenas. Okay? E vamos depois ver então de que forma é que nós temos a possibilidade de alinhar o texto na posição vertical, sendo que ele será lido de baixo para cima ou de cima para baixo, virado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Iremos procurar ver isso em futuros vídeos. No entanto, há ainda aqui um aspecto interessante relativamente ao formato, e que é o seguinte: formato.trim. O trimming vai nos permitir aqui utilizar uma outra estrutura, um outro enumerador, que é o string trimming. E agora, ponto, e vamos ter aqui vários aspectos deste enumerador que são muito interessantes e que têm essencialmente a ver com a forma como o texto é apresentado e é cortado no nosso retângulo, ok? Se eu agora, vamos aqui cortar o character, eu penso que até é por defeito este string, e vamos aqui aumentar o tamanho do texto para 40, para que ele pura e simplesmente não caiba todo no nosso retângulo. Ok, vamos aqui ainda alterar, vamos aqui retirar isto e vamos então executar agora. Ora, reparem, esta é a frase
a desenhar na aplica-se e o resto do texto não aparece. Portanto, por defeito, o string trimming está character, ok? Se nós alterarmos para ellipses character, vamos executar. E neste caso, reparem o que é que aconteceu. A meio da palavra aplica-se, o C cedilhado queria ser apresentado, o A, neste caso, e o C cedilhado, deixam de aparecer e passam a ser substituídos por 3 pontos. À semelhança do que vimos, do que existe em vídeos anteriores relacionados com os princípios básicos das aplicações Windows Forms, que existe uma opção que é o Auto Ellipsis, por exemplo, nos labels, e que nos permite então, se o texto não couber dentro do espaço reservado para tal, ele coloca 3 pontinhos, indicando ao utilizador que existe mais texto que não foi apresentado. Okay? E portanto isto é o ellipsis character. Ora, existem ainda outras formas de elipsis aqui, que é o ellipsis word, e neste caso o que vai acontecer é que na e depois aplicação, antes aparecia ainda metade da palavra, neste caso deixou de aparecer porque eu defini exatamente aqui o ellipsis word, ok? E portanto, pura e simplesmente a palavra aplicação desaparece e ficam aqui substituída pelos 3 pontinhos. Vamos ainda ver aqui, deixem cá ver então, o ponto word, e basicamente, não sei se iremos ver algumas diferenças, cá está. Não aparece os 3 pontinhos do elipsis, pura e simplesmente a palavra não cabe, portanto não aparece. E portanto estas são as diferentes possibilidades que o formato .trimming, que pertence, não esqueçamos, à classe string format, que nos permite definir então de que forma é que depois o texto é apresentado dentro dos nossos retângulos.